vasto território percorrido pelas nossas disposições íntimas de aprender, e muita coisa foi definida. Acreditamos mesmo que os que puderam acompanhar a atividade com o coração bem desarmado, bem definido interiormente quanto aos objetivos, muita coisa pode ser trazida. Não sei se vocês estão de acordo. Porque nós estamos nessa parte que nós relemos aqui hoje, naquela linha de modificação das propostas despertadoras dos interesses de nosso coração. Porque na realidade o instinto se definia, o instinto de algum modo foi até mesmo o instinto bloqueado, para que em lugar dele pudesse emergir o sentimento, não o sentimento puro e automático, mas aquele sentimento que é colocado como que um ponto de filtro no campo da intimidade nossa, em que o componente captado passa pelo filtro. E esse filtro quem dá a modulação a ele, as condições de exposição, para refletir os raios que dimanam das clarificações de fora, realmente cheguem com propriedade segundo as nossas necessidades no campo íntimo. É até difícil de explicar isso, porque a razão fala por si própria e explica por si próprio. O sentimento tem que ser decodificado de maneira muito ajustada, não só para nós que entendemos ou estamos vendo o processo, mas para os que estão ouvindo, que tem que fazer um processo de ajuste segundo o nível, o patamar que tem alcançado ou que esteja estagiando, para poder decodificar isso adequadamente. Então, os animais que o Adão dava nome, que não eram árvores, eram animais, já apresentando um certo grau de movimento, de ação, de inconstância, ele deu naturalmente o nome, mas não tinha mulher, porque a observação do Adão era uma decodificação daquele animal, até na terminologia, na nomenclatura, ele via de acordo com o que ele observava em cada animal. Em tese, assim. E a mulher não tinha, porque a mulher representava exatamente algo de imersão, de aprofundamento no sentimento dele. Então são pontos assim que a gente tem que analisar com muito carinho, para que a gente possa entender esse próprio. Nós já temos uma carga imensa de elementos que constitui a nossa soma de reflexos. Essa soma de reflexos, de algum modo, ela pode ser, vamos dizer, decomposta em fatores que estão expressos nos desejos que nós alimentamos. Então, uma coisa é o desejo que se movimenta dentro da gente. E dentro desses desejos, o bem, vamos dizer, a boa formação informativa pela revelação, tem que reexaminar essa soma de desejos. Uns apresentam uma alta dose de positividade, tem que ser implementados, tem que ser acionados para frente. Outros têm que ser reformulados. E outros têm que ser desativados com uma criação agora consciente de novos elementos para poder formar um painel que representa o bem-estar da pessoa. Então, entra aí um processo, que é o desejo, que é automático, às vezes até inconveniente, mas a gente sente o desejo. E outra coisa é a vontade, que são quase duas expressões correlatas, mas com grande diferença. Porque o desejo tem um certo sistema de automatização e a vontade um certo sistema de elaboração, de formalização. Entendeu, se eu continuar? O macho, existiu o macho e a fêmea, mas não existia a mulher como sentimento? A mulher como sentimento... que define essa mulher, não propriamente o sexo feminino, mas os componentes que trazem no seu impacto, na sua
na sua expressão, nos seus reflexos de interesses para a mente que busca, componentes de criação visando uma identidade com o Criador. Não um processo que desperta a bestialidade, uma expressão dura, mas tem que falar, que vem de trás, que é a animalização do ser. Tanto que o Emmanuel fala o seguinte, que é importante vencer o instinto animalizado, para que o sentimento humanizado e espiritualizado possa tomar espaço na nossa intimidade. Como é que a gente poderia decodificar isso hoje? Como é que esse processo se faz hoje em nós? Pela capacidade de filtragem, em que você não basta só filtrar e fazer, tem que filtrar e analisar. Tanto que nós somos levados ao seguinte, quando o Emmanuel instaura e fala sobre o ilusionismo, que é um componente para a nossa evolução, e é a inteligência? Exatamente. Ele fala das ilusões que salteiam a inteligência. Então a nossa mente se desenvolve por essas ilusões que salteiam a inteligência. E o que está achando que está em luz, está na treva, a filtragem dele, para nós ele está cultivando uma ilusão, mas para ele é uma verdade inarredável. Agora é preciso que a gente acelere o processo, nem acelerar o termo, que a gente identifique o processo e decodifique, para saber se nós estamos iludidos por conveniência pessoal, porque tem uns que mantêm a ilusão por conveniência própria. Tem uns que chegam aqui e falam assim, senhor, eu não vou continuar mais na reunião, porque eu não estou em condição ainda de largar minha maneira de ser. Esse evocou o ilusionismo por conveniência, então deixou de ser ilusão. Mas é a pessoa escorar num processo em que não é bom, que ele sabe, mas que é interessante para ele que ele cultiva, que ele nutre. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Desculpismo isso, né? Desculpismo. Então, dentro desse ponto. Então, realmente, nós temos, tanto que o alcance de nosso desequilíbrio, de nossa dor, não é tanto pelo desconhecimento dos fatos. A nossa dor amplia pelo tempo que nós já fomos informados do conteúdo e continuamos alimentando o nosso desejo por conveniência. Então nós temos caracteres arraigados em nosso psiquismo por conveniência. É aí que entram os chamados dragões, que cultivam o erro por conveniência pessoal. Então, quando ele cultiva o erro por conveniência pessoal, ele tem um grupamento que de algum modo ele se vincula a ele e de algum modo também, repetindo a mesma expressão, lá no fundo cultiva as ilusões por conveniência. Então, cria aqueles bolsões em que os valores são cultivados em departamentos escolhidos e que são mantidos e são mantidos até com todo rigor e todo vigor. Mas a misericórdia divina não fica restrita a um grupinho pequeno. Então, enquanto a Terra não é mexida no global, eles ficam naquelas cidadelas. Mas chega um ponto, no momento que há uma ordem do alto assim, a Terra vai ser mexida. Então aí que tudo começa a se movimentar e começa a sair dificuldade, elaborar esse sistema de todo lado. Igualzinho uma criatura que arrumou um lugarzinho para morar, já tem 30 anos que está lá. Fala, aqui eu não saio, não quero nem saber o que acontece lá fora. Cultivo meu pezinho de couve aqui, meu tomate, estou parado. Aí depois chega um aviso lá da prefeitura que vai ser desapropriado. É isso? Aí é a impulsão da evolução que não entra no mérito do ser em si, e nem tampouco vai proteger. Aqui no nosso mundo não existe isso. A pessoa é amiga de um administrador, senão nós fazemos a estrada passar por lado, faz uma curva lá de... Então ele ficou no lugar que estava. E todo carro que passa gasta mais R$1 de gasolina. Vai para a conta dele? Você sabe.
Porque tudo nesse mundo é contabilizado. Óbvio que ele não vai ser cobrado numa fatura de gasolina no futuro. Mas talvez tenha que andar até muitos anos para poder descontar a gasolina que ele fez o outro gastar. Porque ele pensou baixo, né? Mas tem essas coisas, a gente tem que notar que tudo funciona com muita clareza. Então as ilusões que eu comentei, que eu não sei se o grupo conseguiu acompanhar, é a maneira com que a mente se desperta. Então, no caso desse que vai descobrir um dia que estava travando o desenvolvimento do progresso, ele cultivava uma ilusão em cima do seu bem-estar pessoal. Relativamente àquela pessoa que fala com o senhor que vai abandonar a reunião porque não deixa o sistema antigo, né? Isso. E aquelas pessoas que dá pra gente se imaginar quem seja, e não larga o sistema antigo e também não larga a reunião de jeito nenhum. Isso é apenas uma faceta do desculpismo dirigido, né? Não entendi, não. É um desculpismo bem dirigido. Eu vou lá porque é até bom que eu faço uma amizade para cá, amizade para lá, mas aqui eu não mexo, não. E esse é pior, porque eu fui falar uma vez isso aqui, a reunião fechou, mas eu vou ficar quieto. Lembra que nós comentamos uma vez sobre em cima do muro aqui, quase me jogaram para fora da reunião? Então eu não vou mexer mais não. Porque em cima do muro tem muita gente aí. Como a gente sabe que tem, mas ninguém quer assumir, então é melhor que a gente fique por aqui. Então depois o senhor tem uma paralela comigo que eu estou precisando. Estou bem. Continuando. Então o Senhor Deus fez cair um som, já foi analisado isto, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Vocês notam o seguinte, quando o Adão diz assim, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada varoa, etc., nós vamos notar que mudou bastante o sistema. Porque, na realidade, quando nós analisamos uma referência que é trabalhada aqui, deixa eu ver se eu localizo ela ligeira aqui. Parece que essa é de Romanos aqui. Deixa eu ver se eu marquei aqui, 8. Vou tentar explicar o que passa para entender o que o Paulo quis dizer aqui, para nos ajudar para a gente ir para frente. Eu não quero ficar mais nisso aqui não, para não descaracterizar o que nós já compreendemos disso. Ocorre o seguinte, vamos analisar nos elementos inferiores, como é que funciona o processo de interesse do ser, do animal. Vocês já viram na televisão, em alguns momentos em que aquelas feras, o tigre, os leões, aqueles animais altamente agressivos, estão deitados assim a 10 metros, 20 metros das gazelas, dos quadrúpedes que são os pratos favoritos deles? Já viram? Eles estão preocupados com aqueles animaizinhos? Não? Quando é que eles se preocupam? Quando o metabolismo, o processo intrínseco da alimentação, cessa e dá fome. Aí aquele elemento que até era capaz de brincar com os filhotinhos das gazelas, já passa para trás. É uma coisa. Agora, o processo, tanto que o Adão dominou os animais, tanto que ele deu o nome nele. Todos eles, você chamar leão, cada um tem um nome. Né? Mas era preciso criar um sistema, porque os instintos de sobrevivência, os instintos de alimentação, de procriação, tudo dentro de uma linha matemática mecanizada para garantir o processo evolucional no automático. Mas quando fala na varoa, é um processo que abre vamos dizer, a manifestação, não mais do interesse que está criando recursos para aquele animal que é um princípio inteligente em evolução. Então a mulher já trabalha como sendo um processo criativo e co-criativo para a sublimação.
não para a manutenção dos interesses puramente transitórios. Não é mais em função do equipamento, é em função da essência. Então, o que se vê em volta não altera senão aquela gama de interesse e manutenção. Depois passa a ser o processo de uma co-criatividade que começa a exercer dentro de nós. Então, quando aquele leão, aquela fera mais agressiva, está deitada lá, e com aqueles olhos meio fechando, meio sonolento, está elucubrando na intimidade determinados lances fugidios para aqueles animais já têm um despertar da mente já encaminhado. Então está vendo, está abastecido que está julgando. E quando ele sai do corpo e torna a retornar num psiquismo embrionário ainda. Com o homem não. O homem já começou a trabalhar um processo alimentado. Então ele tem que sair da elaboração da evolução nos simples reflexos para elaborar a evolução em educação pela atividade refletida. Será que deu? Então, o que é a atividade refletida? Vocês estão sabendo? Tem alguém que não entende essa parte ainda? A atividade refletida é aquela que você elabora por consequências ou elabora por interesse de busca pessoal. Certo? Então, isso também tem nos animais no processo instintivo, em que o tempo já começou a mudar, ele sabe que vai ter a seca, já começa a movimentar-se as manadas na direção do ambiente, outras vezes quilômetros e quilômetros que lá na televisão, naqueles documentários apresentam. Já estão se movimentando por causa das chuvas, ataques, isso tudo no automático visando o físico. E a mulher dá aquela mudança assim, a mulher vem entendendo, os sentimentos já se abrindo, já mostra ângulos já direcionados com vistas não à manutenção do corpo. É mais ou menos, Omoro, no sonho da cozinha. Antes o sonho da cozinha era comida, né? Arroz, feijão, O sonho da cozinha hoje pode ser assim. O espírito chega perto da gente à noite e fala assim: nós temos que fazer uma seleção dos alimentos com tranquilidade no campo das nossas buscas mentais e espirituais. Jesus definiu: eu sou o pão da vida. Né? Não é isso? Quer dizer, na Santa Ceia, pegou o pão, partiu, comei dele todos. Este é meu corpo. Quer dizer, com a cabeça voltada à comida, o corpo que ele está falando lá também é tangível. Como ele está falando é o seguinte: quando vocês utilizam o pão para alimentar o corpo físico, nós utilizamos o pão, que é meu corpo doutrinário, vamos fatiando cada dia um pedacinho desse pão e vamos ingerindo. É uma mudança, sim, em cima do concreto para trabalhar para o pensamento ou para a estrutura abstrata. E quando trabalha o abstrato, nós passamos a ser co-criadores conscientes diante da bondade superior em Deus. Então, a atividade refletida é aquela atividade elaborada com conjugação de fatores. Não é só em cima do automatismo, não. Então, o que significa? Chega um cão correndo aqui, bate ali, a porta está fechada, a porta é obstáculo de penetração, de entrada. Agora, para nós, aquela porta define um monte de coisa. Naquela hora veio em minha cabeça assim: eu tenho que mudar a fechadura da minha casa. Notaram? Não pode ver? Ou então eu posso notar o vidro da porta, ou se não é de vidro de metal, N coisa. Aí na hora que eu vi a porta fechada, eu lembrei de quem fechou. O cão lembra disso? Não tem. Então tem obstáculo, fechou. Eu lembro quem terá fechado aqui. Será que foi fulano, doutor? Quer dizer, então cada ponto dispara um processo ao infinito. Então nós temos que ter em conta um novo momento relacionado exatamente com esse sistema. Então, quando
Eu falo todo. Então, quando manda referência para Romanos, exatamente comentando o osso dos meus ossos, Paulo diz assim: porque a criação, olha que parece que não tem nada a ver, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha bem, Romanos 8:20. 8, 20 e 21. Então, o que significa? Define que a criação ficou sujeita à vaidade. Então, no momento em que começou a haver um processo em que o contato com os fatos pelos sentidos despertam ou acionam reflexos que levam às emoções, de princípio nós ficamos muito suscetíveis de manifestar-se em cada reflexo, agora dirigido, agora mais sofisticado, para a vaidade, para a inveja, para, vamos dizer, o despeito, para a intemperança. Então, tudo que era natural pela exigência do físico, ainda num regime de inconsciência do ser, quando a consciência se abre, nós pensamos em outros elementos ao impacto, ao embalo das vaidades, das dificuldades morais da individualidade. Então a nossa vida, ela se projeta ao infinito em consciência com base nas paixões que nós trazemos das áreas instintivas da retaguarda. Só que o animal está lá vendo o quadrúpede ainda pequeno lá, porque é a alimentação básica dele. Ele não pensou em matar vários e arrumar e descobrir uma geladeira, um freezer para colocar lá, que ele não tem capacidade. Só vai, não adianta que a mente não vai além disso. E nós pensamos assim, quem sabe eu faço um frigorífico para mim. Aí eu vou passar um bom tempo sem trabalhar. Percebeu? E esses lances já existem nas faixas animais com vista à própria linha de manutenção na sobrevivência, quando determinados animais arregimentam por causa do inverno. Percebeu? Tem casos assim. Então mostra que é feito na base exclusivamente dos instintos de sobrevivência, proteção e outro. Nós já começamos a fazer pelas fundamentações da vaidade. Quer dizer, está certo. Ou nós temos que reunir aqui como animal fácil de manter. Mas nós não sabemos onde termina o necessário e começa o supérfluo. Aí que entra a dificuldade. É uma das partes mais difíceis que eu, pessoalmente, falo no singular, fico procurando saber. É difícil, porque o necessário supérfluo de cada um varia infinito. Para quem ganha 300, 400, 500 reais por mês, ele economiza 30, 40 reais, aquilo é uma fortuna para ele, com a eventualidade. O outro, se não colocar 10 milhões na reserva dele, não atende a segurança que ele precisa. Então, dentro dessa forma, pode falar. Nós poderíamos então dizer, ou não, que no homem está se desenvolvendo no ser o automatismo e com a mulher a vida psíquica. É uma pergunta difícil. Não sei onde. Caso para nós, clareia o que passa na sua cabeça. Porque para que o psiquismo passe a ser desenvolvido no ser primitismo, ele precisa criar automatismo, que já vem desde os animais, né? Se perde aí na poeira dos tempos. A vida psíquica é uma projeção mais complexa, não é? A elaboração psíquica. É como se nós tivéssemos, como animal, o condicionamento é o ponto de segurança, de referência básica do animal, não é? É um instinto condicionado.
nós temos que ter esse condicionamento também, que para nós chama-se automatismo ou coisa parecida. Vamos chamar para separar o reflexo condicionado do animal. Então nós temos que partir para isso. Agora, em meio ao automatismo da gente, nós temos que ter uma capacidade elaboradora dentro desse automatismo. É o tal negócio. Emoção ninguém segura. Eu digo assim, segura sempre. Segura. Porque entre a emoção e a atividade complementada na frente existem vários passos. Não existem? Vários passos. Quantas vezes eu falo uma bobagem, mas falo assim, mas eu prefiro falar besteira do que agredir a pessoa fisicamente. Não acontece? Prefiro ter pensado do que ter falado o que eu ia falar inconvenientemente. Então, entre um reflexo, eu tenho uma emoção, eu tenho uma ideia que circula no campo mental, eu tenho atitude, palavra, para depois chegar na ação. São vários pontos. Então, realmente, o processo se desenvolve assim. E esses passos que existem entre o reflexo que se instaura e a concretude daquele no campo prático da vida tem alguns passos. Então, quem se educa hoje no campo do aprimoramento espiritual, ele está vivendo esses dramas, essas dificuldades. Então, a mulher seria uma carga psíquica, vamos assim dizer. E o homem teria que ter, o homem como razão, teria que ter uma capacidade administrativa do processo. Porque o lado do sentimento simplesmente fala no automático dele, porque é como se o sentimento não refletisse, como se no seu sentido de pensar, de analisar, de equacionar. Quem vai ter que equacionar para o sentimento é a razão. E é por isso que o Paulo define que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Por quê? Porque o sentimento chega, é bom. Tanto é que nós vamos ver aqui na serpente com a mulher discutindo o assunto. Que ela viu que a árvore era boa para se comer, que era agradável à vista. Tudo. Agora, o lado racional dela é que foi acionado pela serpente. Ou seja, pela tendência ainda inferiorizada dela. Mais alguma pergunta? Vamos ajudar aí, porque esse assunto é grande. Pode ser chamado de abertura de consciência, esse sentimento da mulher, no psiquismo, há uma abertura, há uma iluminação do próprio psiquismo para a conduta. E por isso é que ela leva isso adiante, por isso é que ela vai ver que a serpente, ela não vai usar essa consciência dela, mas contra a consciência, quando ela aceita uma ação do caminho. O sentimento da mulher, que ela está trazendo aqui, a Sara, que nós sempre trabalhamos aqui mais, ele disse que quer falar também, eu vou falar já. O que acontece? Ela tem um papel importante, porque está na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Porque no momento em que o humano, que é humano não, eu vou para o humano sim, que é o homem, ele não age só com a razão. Os dois trabalham juntos, que são acasalados de base. Então a influência se dá via sentimento. Então a mulher não é só a razão do homem, que é linear. Ela é um painel de componentes. Então, quando se fala em vaidade no termo didático, a gente lembra muito primeiramente da mulher do que do homem. Por quê? Porque o painel é amplo. Mas quando eu falo homem e mulher aqui, retornamos para o processo. Eu estou voltando para a questão da razão e do sentimento nosso. Certo? Então, dentro disso, os potenciais do sentimento, que é um dos ângulos da casa mental, ele é muito mais vasto. Porque quantas vezes o sentimento brota um interesse, uma vontade, um desejo, e vem a razão e fala devagar, isso é para depois, eu faço ou não faço. Então é por isso que a mulher é o grande campo das opções, é o grande campo das aberturas, é um painel enorme que o sentimento trabalha. Então, enquanto eu estou elaborando aqui,
A gente chega então chega vamos dizer, num shopping, por exemplo, o sentimento se abre, e a razão fica assim, isso não pode. Mas bem acontece que eu posso dividir no cartão, não pode. O sentir vai gritando. Certo? Então o sentir tem que ter esse magnetismo atrativo, então o homem não evolui. Então é como se o sentir fosse o despertar dos desejos e a razão o plano de escolha dos caminhos. Isso é muito especial, gente. Isso é algo muito profundo no nosso mecanismo da aprendizagem inconsciente. Só um bocadinho, para falar, Brenda. Não, eu queria esclarecer sobre o pensamento da Sara, que ela falou, o homem é automatismo, mas vem da vida psíquica, não é isso? E a mulher como? Não, eu pensei assim. O homem, Adão aqui, lá no primitivismo, né? Certo. Mas somos nós, estruturando as bases do automatismo. Tá. Eu preciso repetir, para começar a dimensionar o campo de atuação em que eu estou. Né? A mulher, eu imaginei como a vida psíquica sendo instaurada definitivamente, porque na capacidade de fazer essa repetição sistematizada, vai abrindo a minha potencialidade psíquica. Entendi agora. E é pertinente, é como nós falamos, uma abertura ampla. Até um depósito inimaginável de valores. Agora, eu peguei noutra faixa. Eu peguei na faixa dentro da própria vida psíquica. Então, pegando a razão como expressão do automatismo, que define via saber a possibilidade da escolha. Então, dentro desse automatismo que eu implemento, via razão, isso eu sei, isso eu não sei, eu transformo todos os elementos que antes eram desconhecidos, mas que hoje já são virtudes em instintos. Certo. Então, quando a virtude é transformada em instinto, ela responde automaticamente. Então, a via da mulher na vida psíquica seria sinalizar ou sintonizar com um ponto de interesse. Bom, eu quero ser bom, eu quero ser paciente, eu quero ser tolerante. Esse já é um anseio da mulher, dentro de um sentimento. Certo. E através de um movimento que é ativado pela razão, por que disso? Isso vale a pena. Então, vale a pena pagar no cartão isso? Compensa. Então, aí o automatismo começa a estruturar uma via de repetição de tal maneira que você transforma aquilo em instinto. Ou seja, todo o mecanismo reeducativo do ser é comandado pela razão. Porque o sentimento briga com ela. Quero que dê vontade de chutar o balde. Mas a razão fica assim, mas continua. Quando ela é forte, quando ela tem espírito de comando seguro. Aí você está chamando a razão de vontade, né? De vontade. Porque na realidade é como se o desejo fosse o sentimento e a razão fosse a vontade. Certo? Então o desejo quer se expressar no automático dele. O que me agrada é isto, não é isso? Agora a vontade tem um comando coercitivo. Então a lei funciona como razão. Por isso que quando se fala em lei, se fala em amor, vocês podem responder. Lei da ideia de quê? Razão. Concordam? E amor? Razão ou sentimento? Perceberam o sentido? No final, o que significa? O amor se sublima com a lei. E a lei, sem amor, é neutra, é fria. Não leva praticamente a nada, senão um entristecimento do ser. Então nós estamos discutindo aqui exatamente isso. O que significa você atuar sob o regime da lei e quando você começa a deixar o seu sentir refletir a grandeza e a sublimidade da razão sublimada. Então a razão sublimada reflete na mulher. E a mulher é a grande inspiradora da razão sublimada. Então quando a razão se sublima, o amor se expressa.
Então podemos então dizer assim, o amor é a lei sublimada. É interessante, mas tem coisas que isso, eu estou tentando decodificar uma coisa na palavra que é de sentir, não é de falar. Mas cada um tira as suas conclusões. Talvez o senhor me ajude aqui com um negócio. O seu Leão tinha um jargão que dizia o seguinte: a criatura tem duas possibilidades de evoluir, ou pela instrução ou pela experiência. E eu gosto muito disso dele. Mas ele dizia de uma maneira como se a evolução por instrução é que fosse vamos dizer assim, correta, não sei se essa é a palavra, e que pela experiência seria um caminho torto. Mas eu não concordo muito com esse fechamento. Eu acho que as pessoas que evoluem por instrução são meio recalcadas, tá? Que a evolução por experiência, a criatura vive a coisa e ela é mais feliz. Sofre mais, mas é feliz. E a criatura que evolui por instrução é muito recalcada, é muito séria, é muito, sei lá, é o meu modo de pensar. Eu concordo quando ele diz dessas duas possibilidades. Mas o resultado, ou se tem o mesmo peso, eu não sei, como é que o senhor analisa entrar nesse terreno é um verdadeiro desafio, mas eu vou tentar. Vou tentar, porque na realidade cada coisa, unir só um bocadinho, cada coisa tem seu aspecto. O elemento que começa a volcar à razão, e vão ter que fazer isso, porque a razão vai nos socorrer em qualquer processo educacional. Daqui para frente a evolução é nesse sentido, não é mais deixa acontecer não. Então a razão você avoca. Quando você usa a razão, que significa o quê? Eu vou ler tudo de André Luiz, tudo de Emmanuel, tudo desse, lê, a razão está funcionando. O que acontece? Você começa a ficar acentuadamente lá na intimidade indócil, exigente. Você começa a criar um processo educacional até constrangedor que estão em volta. Agora, na hora que você descobre com humildade que o seu campo operacional de aprendizagem com a razão está delineando caminhos e não formalizando a conquista, porque toda razão aponta caminho. Agora você tem que dar os passos nesse caminho. Enquanto você não passar, então você tem que saber o seguinte: o ideal seria ter um equipamento que tivesse tudo lá dentro. É como se eu tivesse um carro com, como é que chama aquele que acompanha, que puxa um trailer, tudo está ali dentro. Eu estou no deserto, mas tem tudo esse trailer. Que esperança, esse é papo furado. Certo? Na hora que você começa a entrar e sabe que você vai ter sede, vai ter que esperar. Porque vai ter sede, vai ter que beber uma beiradinha só para você poder ir maneirando o ímpeto da sede. Aí você começa a cair numa real. Porque senão você acha que você, pelo fato de ter abrangido com o intelecto todos os quilômetros pela frente do deserto, você já está na ponta de chegada lá. Quando você tem que passar o período todo sofrendo as dificuldades. Aí você começa a ser mais humilde e notar que você tem seus defeitos, tem que vivenciá-los. Certo? O elemento chega aqui, entra aqui e tem uma profissão que não é a mais recomendada. Tem profissão de todo jeito, né? É porque nós podemos, eu trabalho em tal setor assim e tal, e eu vou pedir demissão. Chega lá na segunda vez, assistir o sábado aqui, segunda saiu do emprego. E já vai ter 4, 5 meses que a família está passando necessidade. Esse é o caso da razão fanática. Certo? Até que eu tenho que sair, vou tentar sair, passar para uma outra faixa operacional de serviço, de profissão. Certo? Mas eu não posso ir para sair. Tenho que me submeter. Porque eu estou dentro de um túnel. Nós somos apanhados, a expressão que eu uso muito. Eu estou sempre dentro de um túnel quando eu descubro que eu estou no túnel. Mas não adianta eu querer explodir o túnel para sair para fora. Eu tenho que completar o período. Porque às vezes o túnel está 1 quilômetro pela frente, outras vezes está 5 metros. Outras vezes está 10 quilômetros, sei lá. Então tem que ter essa. Os que querem operar a mudança na marra, eles sofrem muito e acabam ficando inconformados. Nós temos que acostumar com essa ideia do túnel, porque nós estamos mudando o sistema de aprender. Nós estamos aprendendo agora e lendo. E eu tenho uma forma de abarcar o melhor para mim agora. Eu não tenho que viver 10 anos para poder descobrir, não. Agora eu tenho que entender, eu estou enxergando isso, mas estou nessa. Porque se eu
cercear e querer que meu campo mental veja a minha mudança espiritual num lance e não acontece, então começa o sofrimento cruel. Aí eu não vivo mais. Desde a época que entrei para a doutrina e comecei a trabalhar minha renovação, eu sou o grande sofredor do mundo. Por quê? Cada dia eu leio uma página, cada dia eu me constranjo. Né? Tem que reconhecer. O Chico falava, nós somos necessitados. O Emmanuel escreve assim, nós somos carentes. Ele, o Emmanuel, escreve. Agora, há uma diferença entre escrever e falar, nós somos ainda cheios de problemas, e acomodar, e eu dizer isso, que eu sou cheio de problemas, mas estou lutando para sair. É outra coisa. Mas sem doença, sem nenhuma reação negativa, sem nenhum impacto. Eu tenho que analisar e conduzir, porque o meu respaldo de consciência é pelo amor que eu já consigo operar. Não por aquilo, pelos fatos. Tanto que eu tenho batido muito. Não vamos criar sistemas em que tem que fazer e alcançar resultado. Quem tenta objetivar a vida demais sofre. Porque ele sai de casa e fala assim, hoje eu vou fazer isso, eu vou lá no meu serviço, lá vou fazer isso, fazer aquilo. Quando ele chega no caminho, já tem algo. Ainda mais agora com o celular. Altera nisso, não chega no lugar que você ia. Vou dar uma volta aqui, eu não cheguei na hora. Já mudei. Então nós temos que ter um processo de investimento na chance operacional. Criar os sistemas, sim, os objetivos, as metas, mas seguir com tranquilidade. Eu aprendi isso no capítulo 4 de João. Um semeia e outro ceifa, é ditado que existe. Então, às vezes eu faço um processo, uma elaboração, um projeto, e vou tomar conhecimento que ele chegou ao final, lá no plano espiritual. E vou ter minha alegria, sim. Se eu não tivesse tido a ideia, o projeto não tinha chegado, não. Minha participação foi só da ideia. Agora eu fico querendo a ideia, adquirir o material, construir, pôr o telhado e mudar para lá e morar 50 anos lá dentro. Não dá. Isso nós temos que ter no plano prático da vida, porque senão para todo. Mas eu não tenho que ficar doente em cima disso, não. Cumprir minha parte. Os pais da evangelização, não, vocês falam muito nisso aqui. O evangelizador com os filhos são os que mais sofrem na atualidade. Porque chegaram na doutrina com 18, 19, 20 anos. Solteiros, em pleno apogeu da mocidade. Casam e levam todo aquele acesso para educar o filho. Vai ser direitinho dentro da reencarnação, dentro disso, aquilo. Aí faz o culto no lar, tá aquela beleza, tudo sorriso. Um dia, aos 10 anos, me fala, não quer ser o culto? Não. Não acontece? Não adianta, não vou. E chega lá e fica assim. Foi obrigado 3 vezes a ficar amarrado na cadeira. Na quarta, ele fala, não aguento mais. Já começa a frustração. Meu Deus, casei, fiz os cálculos e tal. Perceberam? Aí eu costumo dizer o seguinte, você não tem um projeto de fazer uma criatura ser isso ou aquilo. O projeto é dar sua cota para a formação dele, que pode demorar alguns séculos. A nossa tranquilidade interior está no cumprimento da parte que nos é competente. Não chegar em tal ou qual lugar. Às vezes ele está passando por um curso, levou a vida toda naquela área que contraria o pensamento dos pais. Nós conversamos há 2 dias atrás com um companheiro, está no 7º período de medicina, e ele lá, porque papai e mamãe estão sofridos, todos querendo continuar o curso, não aguento o curso que eu faço, e aquele drama. Certo? Então foi bom. Tive que conversar um bocadinho tentando ajudar. Mas é por aí, o sistema é o mesmo. Ok? Vamos em frente, vamos lá, fala. Só um bocadinho, deixa eu nisso falar que ela está apertada ali, vai lá. A missão de como espírito é me educar. E quando nós saímos
do pai, nós saímos perfeitos com essa obrigação de nos educar conscientizando. Então eu posso dizer que quando Jesus fala, vós sois Deus, razão. Aí vem Maria e fala, faça-se em mim segundo a sua vontade, né? E como o Café coloca, evoluir sempre, né? Aprender aquilo que agora eu esqueci. Então eu posso estar colocando isso tudo, Senhor, hoje, dentro desse contexto. Sem dúvida, nós temos que admitir que o dia que eu disser que eu sou Deus, eu estou decretando a minha falência. Mas que tem momento que eu sou um verdadeiro Deus diante de alguém, isso acontece. Aqui está cheio de mito. Você falou qualquer coisa com o vizinho lá e deu certo, e aquele meu vizinho de cima aqui, nossa, é uma sumidade. Nós é que não podemos entrar na conceituação mística dele. Porque o dia que você entender que você tem qualquer coisa, você vai levar uma rasteira da queda e vai cair na real. Então é uma questão de aceitar. Ou seja, nós comentamos isso não faz muito tempo numa comédia aí, que o pessoal depois veio falar comigo que tinha registrado o fato. Nós temos que nos preparar para tudo. Desde a criatura mais simples no campo operacional profissional até o presidente da República, ou autoridade. Mas não reivindica com muito fechamento as coisas, não. Prepare-se para que você possa atender o que for chamado. Prepara para você vir para cá, para o centro, assim, o que depender, porque normalmente é assim. O elemento consciente fala que ele, eu não sei se eu estou em condições, não. Quando você convida alguém para uma tarefa, ele fala assim, deixa comigo que eu resolvo, isso aqui, mas pode deixar que eu resolvo isso hoje para amanhã. E dá uma preocupação na hora. Não quer dizer que eu quero brigar com o otimismo dele, não. Mas quase sempre eu penso, é um otimismo equilibrado, mas quase sempre exagerado. Porque vai chegar no dia seguinte e falar, não deu mesmo, que eu saí, que aconteceu aquilo, não fez nada. Então é preciso esta ótica de nossa parte. Certo? E essa forma de conduzir. Não ficar cheio de dodóis, eu não posso, sabe que eu posso, não posso. Mas pega com carinho e leva. E dá o recado que compete. É isso aqui. Então, vós sois Deus é uma colocação que eu noto que é claro. É clara essa anotação. Não posso dizer o contrário, porque é no Evangelho, obviamente. Mas ela é uma realidade para todos nós. Agora, Jesus define que eu quiser ser o maior, o menor, eu seja o menor. Então, uma coisa é você aspirar, outra coisa é você viver. É a aceitação de Maria. Exatamente. Ela sabia, eis aqui a escrava do Senhor. Mas falando isso, ela não quis dar uma de pessimista, nem tampouco de inferiorizada ou constrangida, não. Ela sabia dos poderes dela. Ela estava gestando, né? Isso. Uma gestação para se completar. Exatamente. Porque ela falou, ela sofreu a influência daquela entidade naquela hora, que a Eva sofreu aqui no capítulo 3, que está na frente para a gente estudar aqui. Só mudou a natureza, a qualidade da influência. Só mudou a qualidade. E a nossa educação sonora se baseia nesse pilar aí? Exatamente. Então, na hora que eu estou usando minha razão para estudar a doutrina espírita e evangelho, eu estou tentando miscigenar ao máximo minhas linhas de predisposição pessoal. Até ajudando. Quando eu estudo, eu estou envolvendo a minha mulher, entre aspas, com o melhor dos meus valores. Não sei se eu estou entendendo o símbolo que eu estou trazendo, o meu sentimento. E quando eu sou feliz na escolha das opções que o sentimento avoca, eu estou valorizando o marido, que no caso é a razão. Fala, Lenir. Eu estou toda atrás. Quando o Laís trouxe a proposta do pensamento do Silviano, instrução versus experiência, me ocorreu assim que talvez eu não convivi com ele, não aprendi isso dele. Mas talvez quando ele fez essa afirmativa, talvez ele tenha pensado na experiência enquanto ensaio e erro. A pessoa se colocar, né, se lançar as experiências, sem passar a experiência ou a avaliação da experiência pelo filtro do conhecimento. E quando você pensa que o filtro do conhecimento
ele pode te promover, esse conhecimento ele é adquirido através de observação, ele é adquirido através de informação, de instrução e através da própria vivência, a experiência enquanto vivência. Então são muitos os caminhos que poderiam ser seguidos para obter a conquista. Porque você não precisa cair no buraco para saber que você machuca se você cair no buraco de 30 metros. Por observação, avaliando uma pessoa que saiu de um tombo desse, você fala assim, esse negócio é perigoso. Isso fica para você como uma informação e uma instrução que pode garantir um passo além ou um desvio de rota a partir daquilo que você observou. Como se fosse, né? Eu tenho para mim... Vale como elemento que confere conhecimento, e o conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse conhecimento aí como uma válvula que vai direcionar a sua escolha. Tanto que é da lei, a experiência é o grande detonador do nosso conhecimento. O grande detonador. Certo? Das propostas do crescimento nosso e da segurança que a gente adota. Porque não tem que cair, como o Lenice lembrou, no buraco. Mas se você está se lançando a experiência com carinho e dando o seu recado, você está vendo gente equilibrar-se, tropeçando na pedra e não caiu, o outro tropeçou, caiu de cara, o outro só de ver a pedra já caiu. Então a gente vai aprendendo de tudo. Agora, enquanto não se lança na tarefa, nós não chegamos lá. Eu bato na seguinte tecla, que o grande acervo que a gente vai conseguindo arregimentar não está tanto nos livros que se lê, está muito na vida que você leva, nas experiências que você vive. Agora, feliz daquele que aplica no exercício da sua experiência, tem recolhido das orientações seguras que a mente homologa. Não é isso? Então eu tenho aprendido o seguinte: se você vai falar com alguém, abra o coração e receba com sorriso, ainda que o sorriso não se expresse. O sorriso é intrínseco, a vibração, certo? Por quê? Você recebe. Então, quantas vezes a pessoa chega perto de você e fala assim: aquilo que o senhor comentou comigo, senhor Noara, mas foi uma solução, mas nossa, mas aquilo veio a calhar e me deu paz, eu estou num novo momento. Eu falei, quem que é essa pessoa que eu não lembro quem é? Perceberam? Então está mostrando o seguinte, que o que pesa não é tanto o enfoque muito detalhado naquele assunto, é a forma que você adota, a atitude pessoal, a irradiação que você tem, a disposição que você tem em sensibilizar-se com aquela criatura, independente do como ela está vivendo. Você já deve estar vivendo isso. Então, isso é importante ter assim em conta. Porque se a gente ficar pensando cada coisa, eu posso lembrar que lembro de muitos episódios, sei até o detalhe do nome das pessoas envolvidas, mas a maioria você nem quem é. E o resultado também, né, amor? Como é que é? Também o resultado, né, daquilo que você fez. Ah, exatamente. Só um bocadinho, pode falar. Quando o Miguel falava Pera. experiência, ele usava inclusive uma palavra que você usou hoje aqui, sair do automático. Então, a instrução, tá, ela vai nos levar a sair do automático, ou seja, a fazer isso que hoje você falou tudo, o que é experiência e razão. É entrar na busca dos caminhos pela vontade. Isso. E a gente só vai entrar nos caminhos buscando a vontade se a gente tiver instrução. O que é instrução? É isso que nós estamos vivendo aqui. Nós somos espíritos, somos falíveis, estamos em crescimento, mas que nós somos indivíduos e que o caminho é pessoal e transferível. Sem dúvida. E só pela instrução, ou seja, o conhecimento de mim mesma, é que eu vou chegar. Sem dúvida. Valeu, Edilson. Fala, Edilson, completa. E com um detalhe, né? Só completando meu pensamento, que a gente não pode mais falar da observação de um fenômeno sem estarmos inseridos no fenômeno. Porque nós fazemos parte do fenômeno. Então, quando aquela pessoa caiu no buraco
e muitas pessoas se sensibilizaram, essas pessoas viveram uma experiência que foi gravada e fixada, porque elas fizeram parte daquele fato, daquele fenômeno. Então nós não podemos mais assim dissociar e falar isso é de lá, isso é daqui, porque o trabalho e o crescimento ele acontece de forma coletiva, uns com os outros. O que nós estamos observando é que somos convocados a investir na nossa atividade o melhor de nossos anseios, o melhor de nossas propostas, porque isso nunca vai deixar de ser atendido pelos nossos benfeitores. E a gente aprende a cada instante os acontecimentos no campo da experiência. Às vezes a experiência nos leva a ser calculistas, e às vezes a experiência nos aponta, não em reflexão, mas determinadas atitudes que foram tomadas de maneira precipitada. Então, é lindo o processo quando nós lançamos o nosso espírito ao estudo e valorizamos a experiência que é a sedimentação de tudo que nós estamos aprendendo. Eu lembro de um episódio que me ocorreu aqui, não foi por acaso. Há muitos e muitos anos atrás, eu estava ainda praticamente rapaz, ainda na adolescência, eu vinha assim lá para quase 1h da manhã, com um grupo maior, passando ali na região, que estão até mexendo hoje lá no Horto, ali naquela avenida Gustavo da Silveira, ali naquela zona. E estou vendo o seguinte, tem umas casas na parte de baixo e uma na parte de alta. E tinha um menino, com seus 7 ou 8 anos, e que estava um grupo maior, e tinha uma vala aberta para fazer esgoto, qualquer coisa lá. Aí o menino vinha na frente, uma capinha jogada assim, estava meio frio, uma capa que antigamente usava, o menino para tornar uma capa assim. Aí ele vinha brincando assim, pulava na vala para cá, pulava para lá, pulava para lá. Aí a gente não pôs muita maldade, porque já era um menino espertinho, gamado. Daqui a pouco o menino sumiu na nossa frente. E eu não esqueço desse pormenor, na minha área de família, que quem estava perto do menino era meu pai. Ele desencarnou muito raro. Sabe o que ele fez? Meu pai pulou no buraco atrás dele de noite, sem luz. Eu só estou escutando o barulho desse. Aquele, como se fosse uma pedra enorme caindo. E o menino estava deitado lá no fundo. Quer dizer, aí eu fiquei, isso me ajudou muito a pensar, isso nós estamos analisando. O que eu caía no buraco por um acidente, o que eu caía no buraco por um processo que talvez até o menino tivesse tido problemas mais sérios se ele não pulasse atrás. Aí eu penso, será que eu pularia? Não é isso? Inclusive correndo o risco de pular em cima do menino, lá chegar e vai acabar. Né? Aí quando alguém levantou lá, e quando acenderam um poço lá no fundo, tem que tomar uma corda, eu podia passar aqui dentro, o negócio era sério. Quer dizer, então eu aprendi o que significa as nossas reações. Isso acontece várias e várias vezes na nossa vida. Então é preciso, às vezes, pensar alguns segundos nos reflexos. Não é isso? Embora isso pode tirar a gente da oportunidade. Eu assisti esse episódio também, está faltando só? Não, mas está com luz. Está com luz. As luzinhas. Agora acabou mesmo. Vamos tirar, vamos trocar. Não. Está com as duas. Está muito enrolado. Você vai. Ô Denise, você falou assim desse reflexo que você quis dizer. Quando você já tem uma experiência dentro, vivenciada, e aquilo ficou tamponado, mas que já parte assim, você se dói pelo semelhante. É isso? Então é aquilo assim, você já passa a vivenciar a dor do seu semelhante. Está acontecendo aqui com ele? Porque você já teve no seu campo interno essa experiência. Aí igual acontece, dá uma notícia. Então a gente sofre demais com aquela pessoa e fica mandando pensamentos de amor, né? É o leque que já está abrindo, né? Sim. É porque você já vive, é isso. Também.
Isso é o que mais acontece, né? Já vi esse filme, né? Várias vezes. Podemos ir para frente? Lá se tiver. Melhorou? Então tá. Estava enrolado o fio. Então nós temos, portanto, deixará o varão, ficou devendo a semana passada, seu pai e sua mãe apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Então vamos analisar. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Para a grande massa é o casamento, né? Casar, etc., sair de casa, papá. Agora aqui o assunto é bem diferente no nosso estudo. Não que a gente queira mudar o contexto. Mas é o casamento interno, não é? É o casamento interno. Então nós temos, obviamente, como a Danice nos ajuda aqui, o casamento interno que define o quê? Acabam os impactos ou as linhas ou as expressões puramente horizontais da evolução. E nós vamos agora encontrar um terreno já diversificado. Então o que nós observamos nesse sono do Adão que surge a Eva define um ponto interessante. Quando nós estudamos o capítulo 45 do livro Religião dos Espíritos, que fala no esquecimento do passado, tem uma expressão lá que isso sempre me marca. Eu vou ver se eu consigo, não sei se está absolutamente como está no literal lá, mas deixa eu entender assim: esse esquecimento que o espírito submete a ele, na chamada prostração psíquica mnemônica, tem a finalidade de ajudar o reencarnante para que ele implemente um redirecionamento do próprio destino, para que se reavive os potenciais para que ele possa implementar. Então o que significa? Toda aquela área que ele vinha trazendo, que representava uma soma ampla de contexto, de conceitos, de situações, aqui ele fica de algum modo esquecido. Então era possível que ele ia reencarnar aqui com todo o mecanismo da engenharia, se ele era um engenheiro, e de tal ou qual posição na vida que ele bloqueou. E ele veio com ideia médica agora, você sabia? De saúde. Então, para que se reavive o íntimo dele na direção de novas propostas evolucionárias. Então é o caso aqui. Então o pai e a mãe, os fatores de retaguarda, dentro da soma de experiências vivenciadas, isso bloqueia. E ele tem, sem perda da inteligência, porque um processo hipnótico não leva à desativação dos valores de profundidade no campo da aprendizagem, ele apenas está saindo daquele painel de conceitos e de reflexos indutores muito ostensivos da vida dele. Então o que acontece? Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe. Quer dizer, como se nos mecanismos da caminhada os acontecimentos ambientes passam a ser os elementos indutores, despertadores, impulsionadores de novos padrões para o seu crescimento. Então isso é muito interessante. Eu vou entrar num terreno complicado agora, mas não é para desarticular conceitos não. Quando se fala num teste vocacional, o que vocês acham que deve vir à tona? É evidente. Se eu fizer um teste vocacional, meu coração é capaz de emergir no meu teste o quê? Questão de magistério, questão disso, vamos dizer, algo que mexa com a cabeça dos outros e no campo da orientação. No entanto, eu tive que me manter enfiado numa área financeira a vida inteira. Perceberam? Então aqui define o que? Houve diferença? Não, pelo contrário, eu achei que eu fui beneficiado em redirecionar. Então nós entendemos que deixar pai e mãe, é isso, são os processos do congelamento que nós comentamos na reunião passada, não foi? Acho que foi na passada que nós falamos aqui. Congelamento ou coisa parecida,
em que uma soma de valores indutores naturais, automáticos da criatura do seu passado, fica aliviado e ele fica como inocente útil, entre aspas, no contexto, como se nada conhecesse. Tem gente que fala assim, em matéria de pintura, não posso, nunca eu faço olhar lá o quadro, não entendo nada, mas até gosto das coisas, mas o resto não. E resolve fazer um curso de pintura, depois você está soltando os quadros dele. Por quê? Porque na hora que ele entra no contexto, abre, estava bloqueado por uma questão associativa. Não é isso? Onde os valores lá de trás, arquivados, hibernados, vêm à tona. Não quer dizer que o pai e a mãe não emerjam, não. Podem emergir no processo da aprendizagem da ação dele. Mas isso vai emergindo no contexto do próprio encaminhamento da carruagem. Então tem gente que vive experiência hoje e olha assim, eu não sabia que eu chegaria a isso. Não tem? Positivo e negativamente, infelizmente. Positivo e negativamente. A gente vê coisas de pessoas que nos entristecem. Poxa vida, conheço essa criatura há 20, 30 anos e solta uma coisa que eu achei que não sairia dessa pessoa. Essa atitude, essa postura, mas representa que são valores que não são tão distantes da personalidade dela, que pode, dentro dos parâmetros das conveniências, dos parâmetros das associações de vida, das formas de conduzir, que a pessoa saca. Quantos casos nós temos de elementos que mudam até, parece que é outro caráter, que é outra forma de entender a vida, mas logo fulano, eu conheço, eu acredito, mas pode acreditar que é mesmo. Então, imaginemos isso num contexto amplo, extenso de caracteres que marcam a personalidade profunda dele. Então, a nossa vida, gente, está sujeita a esse processo enorme de caracteres que oscilam. Se nós tivermos, eu bato muito nisso e vou me permitir repetir, vamos ficar do nosso lado. Reino de Deus e sua justiça. Entenderam? Vou ficar nesse ano. Se eu estiver do lado de cá, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça no seu global, o que vier a gente administra. Agora, se eu não tiver esse atestado definido, estou do lado positivo e não abro, a gente parte para outra história no contexto da nossa evolução. Isso tem acontecido. Agora, se a gente estiver definido o lado, porque o lado é uma questão básica. Você está com a área transitória material dos valores inferiores ou você está do lado positivo? Analise. Porque chega amanhã se a impaciência, se o peso das provas, se as frustrações, se a desilusão, se a decepção surgir, vou largar tudo, que eu não sabia. Que não sabia, sabia sim. Você está num ninho de cobra, como é que você não sabia? Não é isso? Porque tudo acontece, gente. Os espíritos são levados a preparar ambientes para nos auxiliar na aceitação das marchas de nossa caminhada, do caminho que nos cabe. A gente pensa assim, parece com um lance complicado que os espíritos fizeram comigo, me deram um golpe. Nós vemos no livro da Ivônia, não é isso? Recordações da Mediunidade. Nós vimos lá um grupo de espíritos comprando o terreno do Pedrinho lá, não é isso? E engodando ele, mas é um engodo dirigido para o bem, para o amor. Então os espíritos fazem isso para nos ajudar. Então o elemento tem que conhecer uma companheira. Mas chegar na Afonso Pena e encontrar lá no Minas 2, na festa de casamento lá, não vai dar pé. Nem vai conhecer o outro. Porque se tiveram momentos felizes foi no campo rural. Então, eles vão para um passeio na Serra do Cipó, uma vai num olho, o outro vai na outra, os dois, achei! Eu também achei, juntou os dois. Para depois ir para a cidade.
Na hora que vem para a cidade, começa a vir aqueles reflexos da vida de cidade lá atrás. Entrei numa gelada naquela visita à Serra do Cipó. Porque foi apenas para despertar condições de juntar os dois. Então nós temos que ter essa ótica. Não é a ótica da... Ai, eu tenho que soltar isso, porque senão não dá. Isso você tem que fazer. Né? Então vamos ter em conta, se tiver virado do lado de cá, que eu falei do reino de Deus, seja o que Deus quiser. Entrei nessa, vamos administrar agora. Nós estamos rindo aqui, senhor, não, porque foi lá. Foi lá na Serra do Cipó. Tem muita gente que foi na Serra do Cipó também, né? Eu botei sua terra. Me veio à mente aquele momento em que Pedro, conversando com Jezreel, mostra para ele o Evangelho de Jesus que Mateus pergaminha. E naquele momento ele aceita o Evangelho porque ele tinha sido uma criatura muito bem educada e direcionada na lei, que eu estou vendo o pai, que você colocou no texto. Né? E a mãe, representando aí toda a orientação que a mãe dele ofereceu a ele, de obediência à lei. Uhum. Mas quando ele encontra os pergaminhos de Jesus, ele não duvidou, ele teve a certeza que aquele era o momento que ele podia vivenciar tudo aquilo que ele havia sonhado, que a lei havia ensinado a ele. Então eu estou vendo que nesse momento específico da nossa mente, é essa certeza de que a instrução do Cristo é a nossa libertação se a gente a praticar. Porque ele imediatamente já se oferece como alguém a auxiliar Pedro no trabalho que Pedro já fazia na casa do caminho. Ele se restabeleceu e já se coloca pronto para operar. Ele já operava antes sob o jugo da lei, das instruções. Mas agora ele ia agir por liberdade de ser ele mesmo. Eu estou entendendo assim, é mais ou menos isso. Eu não tenho a menor dúvida, porque a lei, quando nós estamos vinculados a esse ângulo que nós comentamos, do lado positivo do reino de Deus, nós somos capazes até de nos subjugar interiormente e até afirmar para os outros quem está feliz. Mas essa ideia de felicidade é tão relativa, porque tem gente que se contenta com uma felicidade que para ela pode ser excelente, mas ainda é uma felicidade de convênio, uma felicidade de convenção. Ela é autêntica, ela é uma irradiação que você não tem às vezes nem como decodificá-la com claridade para quem te... Quando você está alegre, você está alegre por quê? Não, eu não sei o que quer, não. Pode até alguém querer descobrir que fez isso, que recebeu aquele e tal. Mas ela é irradiante, natural. Então nós temos que realmente, quando eu falo nós temos, não é para constranger, é de penetrar nesses ângulos, que é a diferença do Gesiel para o Estevão. Não é isso? Gesiel para o Estevão. Nós temos um percentual de espíritas enorme que acha que está feliz e não está. Que está como Gesiel. Ele está feliz, sabe por quê? Por que ele está feliz? Porque está conseguindo, que está sentindo que está tendo êxito em administrar os valores que ele está recolhendo. Isso não deixa de ser uma felicidade. Agora, a felicidade autêntica, essa que realmente justifica a razão da própria vida, que já caminha pelos caminhos profundos do amor na sua essencialidade, isso é questão que não tem como decodificar de fora, não. Isso é da alma mesmo. E demora, não é? Tem um cultivo que eu falo muito aqui. Cultivo.
porque aquela pessoa que se reúne, seja uma situação, seja um sistema de vida, seja uma pessoa, é algo que ele tem que compreender. A pessoa que fala assim, eu adoro fulano, gosto de fulano, mas se ele não conhece aquele fulano, com suas precariedades, com suas compulsões, com as suas dificuldades, com as suas lutas pessoais, ele não vence. Né? Ele vai se deixar atrair pelos valores do próprio percurso que oscilam. Certo? Oscilam. Então, isso do setor sair do Gesiel para o Estevão é a história nossa aqui, que é tão difícil falar. Porque nós estamos falando de sentimento o tempo todo. Sentimento. Então, vamos notar que o que ela trouxe a Eunice, vós sois deuses, entra nisso. É uma capacidade de ver, de observar, de analisar, de equacionar, que nos dá essa segurança. Até diante de um desmando ou de uma posição infeliz, de um coração que você gosta, ou de uma situação que você também admira. Não está bem, mas você não deixa se cair. Então entram valores que o Paulo diz aqui, que define, eu vou me permitir, já que você abordou isso, uma expressão que eu uso muito, que é a esperança. Quem ama, se não tiver esperança, desiste. Deixa a vida trabalhar mais. Porque a criação ficou sujeita à vaidade na hora que se descobriu o sentimento para além das necessidades fisiológicas e humanas. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Olha que coisa maravilhosa. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, que é o conhecimento da lei, mas que o amor não nasceu ainda. Ele cumpre absolutamente todas as regras. Ele cumpre o sistema da fidelidade, tudo, mas é infeliz. Porque ele está num regime de quê? De parto que não surgiu ainda, está gestando. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Gente, isso aqui é algo que a gente tem que refletir, né? Mas isso e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olhem bem, o que é o seu chamado por seu decreto? É que somente quem cumpre a lei gera Jesus no coração. Entenderam o decreto? E saiu um decreto da parte de César para que se recenseassem os locais e tal. Aí Maria, grávida, que é a gravidez que ele falou aí, saiu de Nazaré para a região da Judéia, não é isso? Que é o Belém. Então, em cima da lei é que surge o amor. Não cumprindo a lei, não tem amor. Porque ele é algo inerente à própria criação pessoal do indivíduo. Porque, eu vou continuando aqui, 28, 29 agora, né? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou.
E aos que justificou, a este também glorificou. Então tem uma série de coisas aí. Então quando Paulo fala que Jesus é o primogênito de muitos, ele quer dizer o seguinte: o caminho que eles percorreram, o que ele percorreu, a gente tem que percorrer também, guardadas as distâncias da capacidade de aprender, de amar, de servir. Ok? Pode ir. Jesus nasceu em Belém, definia um processo de instauração do amor num ambiente rústico, num ambiente simples, fora da hospedaria, numa estrebaria. O seu corpo foi colocado numa manjedoura, que significa onde se põe alimento, que ele é o pão da vida. Esse é o amor. Então, para que o amor realmente se irradie, ele não pode ser por uma projeção pessoal da gente, dentro dos nossos parâmetros, nossas óticas complicadas, não. O amor, na sua essencialidade profunda, está debaixo de um processo de lei. Então, o chamou pelo decreto significa o seguinte: você analisando a vida de Jesus, saiu um decreto da parte de César instaurando um recenseamento. Então Maria podia ter dito assim: não posso, porque eu estou na hora de dar a luz, não posso viajar. Podia, não tinha argumentos, mas seja feita a vontade dele, vamos. Porque estava escrito que o Filho unigênito, que é Jesus, que é o Cristo, nasceria na Judéia, não na Galiléia. Então havia aquelas linhas observadoras assim: quem será o filhinho da gente que vai nascer na Judéia, na cidade de Davi? Ela não tinha razão de... Ou não tinha razão, não tinha argumentos para não ir, melhor dizendo. E foi. Então, nasce na Judéia. O que é nascer na Judéia? É nascer na ignorância ou no conhecimento? Deu para você acompanhar isso? Vou te explicar melhor. O judeu é o que mora na Judéia. Então a Judéia é a terra do judeu. Quem conhece a lei de Moisés são judeus ou gentios? Judeus. Então, para poder viver o amor, tem que viver o amor com conhecimento. Eu amo demais, mas não sei o que eu amo, não. Na hora que eu fico na dúvida se eu faço isso, não faço. Eu tenho que conhecer a lei, porque a lei é que dá segurança. Para que você não tenha o seu amor, vamos dizer, as suas posturas e posições a seu critério. Tem que ser dentro dos pontos racionais. O tempo acabou. 2 minutos. Alguma pergunta final? Diz lá. A lei já representava a razão, né? Sim, a lei é a razão. Tem até um ditado aí dos casais, em casa é a lei que manda. A lei é o marido no caso, né? Quer dizer, a lei é a razão. Sim, senhora. Vamos, saindo. O outro diz assim: não, lá em casa quem manda. Como é que é? Não, lá quem fala é. A última palavra é minha. Quem canta é o galo, mas quem manda é a mulher. Vamos ficar por aqui? Semana que vem. Rendeu. Nós temos aqui 25, né? E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher não se viram. Tem que estar ali. Glória a Deus. Treinamento. Treinamento eu tenho que fazer. Da nossa atividade hoje de manhã, nós usamos sentimentos e pensamentos, com o objetivo de agradecer a prosperidade, as reflexões, a possibilidade de regimentar valores que nos auxiliem no caminhar. Meu Senhor,
os sábios, Pai de toda a criação. Põe doçura em meus lábios e acende meu coração. Só de amor que me conduz, na vida em que me agradar. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. É um impulso no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu desejo. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me no teu coração de paz e amor sincero. Que os corações dessa hora possam permanecer em nossos corações como alimento e conforto, e possam ser irradiados em favor de todos aqueles vinculados ao nosso trabalho que, se não puderam estar nessa manhã, mas também aos nossos irmãos em humanidade. Nessa prece, agradecidos a Deus pelo momento recebido, nós estamos encerrando a paz para toda a semana que vem.